Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Falando um pouquinho aí de química, mais uma vez com vocês. Falamos nas últimas aulas sobre os modelos atômicos, falamos lá de Leucipo, Demócrito, Dalton, falamos lá do Thomson, do Rutherford, do Bohr, falamos do Chadwick, falamos dos descobrimentos das partículas subatômicas, falamos de várias coisas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre número de massas, número de nêutrons, número de elétrons, número de prótons, número atômico, enfim, vamos falar de bastante coisa que é importantíssimo aí na sua matéria e importante também na hora de você fazer a sua provinha aí de vestibular, importante aí na hora de você fazer a sua provinha da minha matéria também, que eu cobro bastante isso daí. Então, cola comigo aí e vamos observar algumas coisas aí sobre atomística, alguma coisa sobre átomos. Vamos lá? Então, pessoal, nós falamos bastante aí sobre os modelos atômicos, demos uma introdução sobre o que é o átomo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as partículas que compõem esse átomo. Nós falamos lá do modelo de... Vamos falar um pouquinho para frente do modelo de Rutherford, do modelo planetário, onde se tem um núcleo que está cheio de prótons, carga positiva, núcleo com carga positiva, e os elétrons orbitando ao redor do núcleo com carga negativa. Tranquilo até aí, né, pessoal? E aí, já começamos a falar um pouquinho sobre as camadas que existem na hora de distribuir os elétrons. Onde é a camada K? Isso aqui vocês vão entender daqui a pouco quando eu explicar o diagrama de Pauli. Mas, por enquanto, a camada K cabem até 2 elétrons, camada L até 8 elétrons, N 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2 elétrons. Tá bom, gente? Isso daí são um número de máximo de elétrons que existe em cada camada. A primeira camada é a camada do K, a segunda do L e assim por diante até chegar do Q. Então são 7 camadas que existem na minha eletrosfera. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o número atômico, o número de massa, porque eu tenho como saber calcular com vocês o número de massa, por exemplo. O que é o número de massa? O número de massa é o somatório do número de prótons com o número de nêutrons, tá, gente? O nêutron, que foi descoberto por esse cara aqui, quando a gente falou de modelos atômicos, Chadwick, em 1932, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu sei calcular meu número de massa, eu sei calcular o meu número de prótons. Como é que eu posso calcular o número de prótons? Vamos lá. O número de prótons, você vai diminuir o número de massa com o número de nêutrons. Então, eu tenho lá número de massa, que é representado pela letra A, é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. O número de prótons, que é representado pela letra P, eu diminuo massa por nêutrons. E o número de nêutrons, eu diminuo massa por prótons. O que vocês observaram? O número de massa sempre vai ser maior do que o número atômico e do que o número de nêutrons. Certo, gente? Massa representado pela letra A. Atômico representado pela letra Z. Tá, gente? E sempre o número atômico vai ser igual ao número de prótons, tá? Então, número atômico igual ao número de prótons. E o que seria um número atômico? Se você for lá na tabela periódica, cada elemento da tabela periódica ele vai ter um númerozinho. Você vai ver lá que o hidrogênio tem 1, o hélio tem 2, o lítio tem 3 e assim por diante. Então você vai ver que o número atômico disposto na tabela periódica está em ordem crescente. Mas isso é assunto para quando a gente for falar de tabela periódica. Por enquanto, vamos nos ater a esse processo aqui. E aí eu tenho como falar sobre as semelhanças atômicas. Vocês vão entender agora o que é o número de prótons, o número de massa e como calcular cada um deles. Pessoal, esse aqui é o número de massa do carbono, tá vendo? Esse aqui é o número de massa e esse aqui é o número atômico. Quando eu tenho um número atômico exatamente igual um ao outro, aqui ó, 6 e 6, 8 e 8, eu digo que eles são isótopos. Por quê? Eles são um número de atômico igual e número de massa diferente. Sempre o número de massa maior. Tá, gente? Então, número atômico igual com massa diferente, eu tenho os isótopos, beleza? 6 igual a 6, tá vendo? Do carbono, número atômico igual, número de massa diferente. Número atômico igual, número de massa diferente. Número atômico igual, tá vendo? Número de massa diferente. Professor, o senhor falou que tem como calcular o número de nêutrons diminuindo massa por atômico.
Quanto seria o número de nêutrons aqui desse carbono aqui? 12 e 6. Se eu tenho 12 massa, 6 atômico, ou 6 prótons, como é que eu calculo o número de nêutrons? É só diminuir. 12 menos 6, 6. Então, nesse átomo aqui, eu tenho 6 nêutrons. 12 massa, 6 atômico, 6 nêutrons. Professor, qual o número de nêutrons desse carbono aqui? Se eu tenho 14 massa e 6 prótons, só diminuir um pelo outro. Então, 14 menos 6, 8. Então, o número de nêutrons desse carbono é 8. Então, massa 14, nêutron 8 e atômico ou prótons 6. E assim por diante. Tudo tranquilo até aí? Então, entenderam o que é isótopo, como é que eu calculo as coisas? É muito tranquilo. Então, isótopo, mesmo número atômico e diferente número de massa. E quando eu falo de isóbaro? Isóbaro são átomos com o mesmo número de massa, mas diferente número atômico. Por exemplo, aqui o argônio está com 40, o cálcio também está com 40, então números de massa iguais. E aqui eu tenho 18 o número de prótons e 20 o número de prótons. Então, número de massa igual, com número atômico diferente, eu tenho isóbaros. Número de massa igual aqui, ó, igual, 42 e 42. Número de massa igual, atômico diferente, 21 e 22. Então, quando tem o número de massa igual, eu tenho os isóbaros. Certo? E se eu quisesse calcular o número de nêutrons dele, é só diminuir. 40 menos 18, 22. Então, o número de nêutrons do argônio é 22. Se eu quisesse calcular, se fosse o caso, o número de massa. 18 mais 22 que eu achei aqui, e dá exatamente o 40, que é o número de massa. E se eu quisesse calcular o número de prótons? 40 menos 22, 18, que é o número de prótons. Sempre assim. E os isótonos, pessoal, são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Aqui você vê massa 31 e atômico 15. Fósforo, massa 31, atômico 15. Enxofre, massa 32 e atômico 16. Se eu diminuir 31 menos 15, dá quanto? Isso mesmo, dá 16. E 32 menos 16? Dá 16. Então, significa dizer que esse cara aqui tem 16 número de nêutron e esse cara aqui também tem 16 número de nêutron. Então, eu digo que eles são isótonos, porque possuem o mesmo número de nêutrons. Esses são os isótonos. Mesma coisa aqui, ó. 38 número de massa, 18 número atômico. Para eu achar o número de nêutron é só diminuir. 38 menos 18, 20. 40 número de massa e 20 número atômico. 40 menos 20, 20. Então, ambos têm 20 número de nêutrons, portanto, são isótonos. Beleza, gente? É muito tranquilo de entender, tá bom, gente? Aqui, esse exemplo aqui, por exemplo. Vamos lá. Aqui eu tenho o número de prótons desse cara aqui. 11, já está dizendo aqui. O número de massa desse cara aqui, 23, é o número maior. E qual é o número de nêutron? É só eu diminuir. 23 menos 11 dá quanto? 12, achei o número de nêutrons. Aqui eu tenho 16 número de massa, 8 número de prótons, ou atômico. Como é que eu faço para achar o número de nêutrons? É só diminuir. 16 menos 8, 8 é o número de nêutrons. Do mesmo caso aqui, 20 número de massa, 10 número atômico. Como é que eu faço para achar o número de nêutron? É só diminuir massa menos atômico, 20 menos 10, 10 é um nêutron. A única coisa que eu vou passar aqui para vocês, agora um bizu, é quanto ao número de elétron, pessoal. O número de elétron, num estado fundamental em que não há carga nesse átomo, ele não está energizado, sem carga positiva, ele está sem carga negativa, ele está só ali como um elemento, ele vai ser sempre igual ao número de prótons, que é igual também ao número atômico. Show! Mas quando eu vejo esse sinalzinho aqui, ou mais ou menos, significa que ou vai diminuir o número de elétrons ou vai aumentar o número de elétrons. Atentem-se para o seguinte: elétron tem carga negativa, que nós vimos lá nos modelos atômicos. Então, elétron tem carga negativa. Então, se eu pegar e colocar carga positiva, aqui é como se tivesse um umzinho aqui. Não tem um 1, mas quando tiver um sinalzinho de mais, sem nenhum número, é como se tivesse um aqui. Aqui não tem 11 número de prótons, tá vendo? Então, quanto é que vai ser o número de elétrons? 10. Por quê? Eu diminuí 1, porque se eu tenho 11 com carga negativa, coloco um sinalzinho de mais, eu tenho 1 mais, é como se eu tivesse
diminuindo um elétron, porque elétron tem carga negativa. Aqui, se não tivesse esse menos 2 aqui, muito provavelmente, aqui ó, não tem esse menos 2. O número de elétrons seria 8, porque elétron na maioria das vezes é igual ao número de prótons e o número atômico, seria 8. Mas como tem essa carga aqui 2 menos, significa que ele ganhou mais 2 cargas negativas. Então se eu tinha 8 elétrons, 8 cargas negativas, adicionei mais 2 cargas negativas, ele ficou com 10 elétrons. Agora aqui você não tem nem carga positiva nem negativa, tá vendo? No neônio. Então, ele tem 10 aqui no número de prótons. Qual vai ser o número de elétrons? É o próprio 10. Quando ele não tem carga nenhuma, significa que você vai repetir para colocar o número de elétrons. Você só vai alterar quando tiver carga negativa ou carga positiva. Positiva, eu perco elétrons. Negativa, eu ganho elétrons. Sempre assim. Positivo perde, negativo ganha. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de Linus-Pauling, porque ele é importantíssimo na hora de você resolver uma distribuição eletrônica, que eu vou explicar agora para vocês. Então, gente, nós temos aí o diagrama de Linus-Pauling, que é esse aqui. Lembra que eu falei lá no início da aula que a gente ia ver bastante isso? K, L, M, N, O, P e Q? Camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Nós vamos ver agora, na hora de fazer a distribuição eletrônica, onde cada elétron está no meu número, no meu átomo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu for olhar na tabela periódica, o sódio ele tem 11 número atômico. Então, eu vou fazer a distribuição desses 11 número atômico. Então, significa dizer que... Então, olha só, preste atenção. Na camada 1, eu tenho até 2 elétrons. Na camada 2, eu tenho 2 até 2 com 6, 8 elétrons. Na camada 3, que é a camada M, eu tenho 2 e 6, 8 e 10, 18. E assim por diante, você vai fazendo o somatório dos elétrons máximo que eu tenho. Pessoal, qual é o sentido disso? É indicar aonde cada elétron está. E aí a gente vai começar a fazer. Vamos lá. O sódio tem número atômico 11. Vamos fazer a distribuição. Então, primeiro, você vai seguir esse diagrama aqui. Ó. O primeiro númerozinho que você tem aqui é 1s2. Então, você vai colocar 1s2. Beleza? O segundo número é 2s2, tá vendo? Então, 2s2. Simples assim. O terceiro número, 2p6. Beleza? O quarto número, eu tenho que chegar a 11. Ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Não é? Então, vamos chegar aqui. O próximo número é 3s2. Beleza. 3s2, vamos fazer a conta. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Passou dos 11 que eu tenho aqui. Então, em vez de colocar 3s2, eu vou colocar 3s1. Pessoal, muita gente boa erra. Eu posso diminuir esse 2p6 aqui? Não posso. Eu só posso colocar a menos na última camada para chegar ao número que eu quero aqui, que é 11. E aí eu vou fazer a minha distribuição. Isso aqui é em subnível. Eu vou fazer a minha distribuição em camada agora. Ó. K igual... K é a camada do 1. Quantos elétrons eu tenho aqui no K? 2. Então, o L, que é a camada do 2, quantos elétrons eu tenho aqui? 2 mais 6, 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. E a camada do M, que é a camada do 3, tá vendo? M, eu tenho quantos elétrons aqui? Apenas 1. Vamos fazer a contagem agora para ver se está certinho dos 11 elétrons? 2 mais 8, 10 mais 1, 11. Cheguei aos elétrons que eu tenho aqui no sódio. Exatamente distribuindo na ordem em número de subníveis e em número de camadas. Beleza? É isso que tem que fazer. E agora o cálcio, gente. Então vamos lá. Tem 20 número atômico. Então vamos lá. 1s2. Eu começo. Vamos lá. 1s2. 2s2. Não é isso? Aqui, ó. 2s2 é o próximo. Aqui, ó, 2p6, que é o próximo.
Opa, 2P6. O próximo, 2P6, 3S2. Próximo, 3S2. Próximo, 3P6. Vamos fazer a conta. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Pessoal, muita gente boa erra nessa parte aqui. Porque aqui, ó, 3P6. Pessoal, vocês vão fazer na direção que a setinha ela tá. Ó, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá? Você não vai direto pro 3D10 não, tá? Então, 3P6, 4S2. Muita gente boa erra e vai logo direto pro 3D10. Vamos fazer a conta? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, coloquei aqui os 20 do cálcio. Tá certinho. Agora vamos para as camadas. Camada K. Tem quantos elétrons aqui? Camada K, que é a primeira camada. Camada do 1. Tem 2 elétrons. Então, vamos botar 2. Camada L, que é a camada do 2. Tem quantos elétrons aqui? 2 mais 6, 8. Tá vendo? Então, tenho 8 elétrons. Camada M, que é a camada do 3. Tenho quantos aqui? 2 com mais 6, 8. Só tem esses dois, então 2 mais 6, 8. Botei na camada do M. E camada N, que é a camada do 4, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons apenas. Só tem um 4 aqui. 4S2, 2 elétrons. Beleza, pessoal? Distribuir. Agora vamos fazer a conta. 2 mais 8, 10, mais 2, 18, mais 2, 20. Fiz aí a distribuição do cálcio. E agora, por último, a do bromo. Vamos lá, pessoal. Primeiro eu começo, como vocês já sabem, no 1S2. Só para vocês pegarem o macete, tá, gente? Depois do 1S2, eu venho para o 2S2. Depois do 2S2, eu vou para o 2P6. Depois do 2P6, eu vou para o 3S2. Sempre contando aqui nessa diagonalzinha aqui da setinha. 3S2. Depois do 3S2, olha aqui. Terminou aqui, vou para o 3P6. Beleza. Depois do 3P6, pessoal, ó, não vai para o 3D10. Segue a setinha. 4S2. Depois do 4S2, eu vou para onde? Ó? Terminou a setinha, aí eu venho 3D10. Vamos fazer a continha por enquanto agora? Vamos lá. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30. Tá vendo? 3D10, 30. Então, faltam quantos? Para chegar a 35, faltam 5. Então, 3D10, faltam 5, seria 4P6, tá vendo? Seguindo a setinha, ó. 4P6. Mas, se eu botar 6, vai passar, vai ficar 36. Então, vai ficar 4P5. Aí sim, eu tenho os meus 35. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Cheguei. Agora vamos para as camadas. Camada K, eu tenho quantos? Só pode caber 2, porque a camada 1 só cabe até 2, então eu tenho 2 elétrons. Camada L, só ver aqui, ó, camada do 2, que é a camada L. 2 com mais 6 dá quanto? 8. Botei aqui. Camada M. Como que vai ser a camada M? Vamos lá. Camada M é a camada do 3. Aqui eu tenho 2 mais 6, 10. Aqui é 4, não é a camada do M, mas aqui é 3, é a camada do M. Então, 2 mais 6, 10. 2 mais 6, 8, perdão, com mais 10, 18. Então, você vai botar o 18 aqui. Camada N, que é a camada do 4. Vamos lá, camada N, que é a camada do 4, eu tenho 2 com mais 5, 7, tá vendo? Camada do 4, 2 mais 5, 7. Então, botei o 7 aqui. Agora, vamos fazer a conta. 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. Com mais 7, 35. Cheguei ao número. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então esse é o videozinho aí que
eu estou falando com vocês sobre um pouquinho sobre atomística. Falamos lá no vídeo passado sobre os modelos atômicos. Agora nós falamos sobre o número de massa, número de prótons, número de elétrons, número de nêutrons e também falamos um pouquinho do diagrama de Pauling e da distribuição eletrônica, tá, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo assim muito importante para você aprender na minha matéria, tá? Então fica com Deus aí, um forte abraço e até um próximo vídeo.